Um mapa do Oceano Índico parece calmo. De longe, as rotas de navegação parecem quase organizadas, como se nada sério estivesse acontecendo. Mas, se você olhar para essa imagem por tempo suficiente, a tensão começa a aparecer. A superfície está tranquila. As correntes por baixo, não. Essa é a sensação em torno da relação entre a Índia e os Estados Unidos agora. Então, para que serve realmente esse relacionamento? É uma parceria estratégica de verdade? Um acordo comercial? Ou só um acordo temporário mantido porque nenhum lado quer arcar com o custo da separação? Eu sou Anastácia. Este é o Think BRICS. Analisamos a geopolítica pelo olhar do Sul global e buscamos entender essas mudanças com você, acompanhando comércio, energia e diplomacia que moldam o cenário real além das manchetes. Acompanhamos o Sul global não como algo secundário, mas como o foco principal, porque agora, nações antes orientadas a esperar sua vez na mesa internacional estão criando sua própria mesa e definindo suas próprias regras. Sem distorção nem slogans, apenas uma análise clara para que você possa refletir sobre o mundo que está surgindo. Por anos, a resposta parecia simples. Washington queria um aliado subordinado na Ásia para ajudar a equilibrar a China. Nova Delhi buscava um fornecedor de alta tecnologia que não fizesse perguntas demais. A Índia só aceitou esse papel até certo ponto. Ela pegou a tecnologia, assinou os acordos, aprofundou os laços de defesa e, ainda assim, insistiu na autonomia estratégica. Em outras palavras, a Índia queria os benefícios da proximidade sem abrir mão de sua liberdade de ação. Esse equilíbrio durou um tempo, então 2025 mudou o tom. Com a volta de Donald Trump à Casa Branca, o discurso sobre a Índia mudou muito. A conversa sobre valores democráticos e alinhamento de longo prazo foi substituída por algo mais frio. A Índia deixou de ser vista como parceira confiável. Ela era tratada como um número, e foi aí que o relacionamento começou a se desgastar em público. Primeiro vieram as tarifas. Uma tarifa recíproca de 25% sobre os produtos indianos. Depois, mais uma tarifa punitiva de 25% vinculada às compras indianas de petróleo russo e armas russas. Isso aumentou o total para 50%. Nesse ponto, isso já não é mais um pequeno desentendimento entre amigos. Uma tarifa tão alta muda toda a lógica do comércio. Se você é uma exportadora indiana, seu produto acabou de ficar dramaticamente mais caro no mercado americano. Isso afeta a receita, o planejamento, os contratos e a paciência política de uma só vez. Depois veio o acordo em 26 de fevereiro. As tarifas foram reduzidas para 18%. Em troca, a Índia concordou em comprar 500 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos ao longo de 5 anos e eliminar gradualmente o petróleo russo. No papel, isso parece uma estabilização. Na realidade, parece mais que a pressão foi disfarçada de compromisso. A Índia obteve alívio apenas após assumir um grande compromisso. Antes de prosseguir, um aviso rápido. Para separar o que importa do ruído de manchetes globais como esta, precisamos continuar independentes. E isso só é possível porque Think BRICS é apoiado diretamente por espectadores e leitores como você, não por grupos de interesse. Se você acha esse tipo de trabalho valioso, pode nos apoiar através do Super Thanks ou pelo link Buy Me a Coffee na descrição. Isso mantém o projeto em andamento. Bem, a verdadeira história começa um nível abaixo, porque apesar de toda essa fricção, a arquitetura estratégica ainda está lá. Acordos de defesa seguem em vigor e a Índia continua sendo uma importante parceira de defesa. A estrutura conjunta não desmoronou. As estruturas podem ficar mesmo quando a confiança some. Por isso seria simplista demais dizer que a relação morreu. A máquina ainda funciona, os canais ainda estão abertos. O problema é a temperatura emocional e política. A logística militar compartilhada e a transferência de equipamentos avançados podem continuar, mas se a política parar, tudo fica parado no depósito. A casa ainda está de pé, mas já não parece mais um lar. Há outra mudança que importa tanto quanto. Então, Washington tem conversado de forma mais direta com outros países do sul da Ásia, incluindo o Paquistão e Bangladesh. Para a Índia, isso não é um pequeno ajuste. Isso muda toda a hierarquia da região. A Índia não está mais sendo tratada como a única verdadeira intermediária. Isso muda o poder de barganha, muda o prestígio e muda a forma como futuras crises serão gerenciadas. Se os Estados Unidos não precisarem mais da Índia para fazer tudo passar primeiro por Nova Delhi, o país perde uma espécie de poder de veto inicial em que confiava silenciosamente.
Então, quem ganha com isso? Washington ganha flexibilidade, estados menores ganham espaço para agir. Quem perde? A Índia perde a ideia de que ocupa o centro do tabuleiro regional. Essa é a versão direta, mas é precisa. O problema mais profundo é que a Índia e os Estados Unidos estão operando com duas ideias muito diferentes do que uma parceria deveria ser. O instinto da Índia é o multialinhamento. Mantenha um pé na energia russa, outro na tecnologia americana, um no comércio europeu e outro no Golfo. E não deixe que nenhuma potência única te prenda. Do ponto de vista de Nova Delhi, isso é uma condução estratégica inteligente. Isso cria opções e distribui o risco. Do ponto de vista de Washington, especialmente sobre Trump, isso pode parecer evasão, ou aproveitamento, ou ficar em cima do muro quando o momento exige clareza. Essa diferença de percepção importa muito. Porque, uma vez que um lado começa a ver o outro como um mercado com o qual se negocia, em vez de um parceiro estratégico, o relacionamento se torna mais difícil, mais frio e muito mais baseado em transações. E uma vez que isso acontece, todo desacordo passa a ser visto por uma ótica diferente. É na energia que isso fica especialmente evidente. No auge, o petróleo russo representava quase 40% das importações indianas. Não se pode cortar isso sem consequências. Refinarias precisam de tempo, contratos devem ser desfeitos, rotas de transporte redesenhadas, seguro muda, preços variam e a pressão política interna aumenta. Então, quando o acordo de 2026 diz que a Índia vai eliminar gradualmente o petróleo russo, isso parece mais simples no papel do que é na prática. Não é só uma escolha de política, mas uma redefinição logística de toda a cadeia de suprimentos. E então tem o Irã. Quando os Estados Unidos e Israel atacaram ativos iranianos no início de 2026, os efeitos não ficaram restritos à região. Eles chegaram até o Oceano Índico, afetando a segurança marítima, os custos de transporte, as taxas de seguro e o cálculo energético mais amplo da Índia. Isso torna esse relacionamento mais que uma disputa comercial. Decisões dos Estados Unidos têm efeitos em cadeia e a Índia acaba pagando parte da conta. O simbolismo também é importante. Em junho de 2026, o Pentágono renomeou o Comando Indo-Pacífico de volta para Comando do Pacífico. À primeira vista, isso parece um detalhe burocrático. Em termos geopolíticos, é um sinal. A abordagem Indo representou um período em que a Índia estava sendo colocada no centro da visão regional dos Estados Unidos. Remover isso sugere que essa visão está mudando. Nem tudo está sendo reescrito, mas há mudanças suficientes para serem notadas. Mesmo assim, isso não quer dizer que os dois países possam se afastar. Os Estados Unidos precisam da capacidade industrial, mercado, engenheiros e papel da Índia nas cadeias de suprimentos para reduzir a dependência da China. A Índia necessita de capital americano, chips avançados e tecnologia de defesa. Existe utilidade mútua demais para uma separação definitiva, então o relacionamento sobrevive. Mas sobreviver não é o mesmo que ter confiança. O que estamos vendo agora é algo mais próximo de uma paz fria. Negociada e fácil, funcional, mas frágil. Ambos os lados precisam um do outro, e ambos querem coisas diferentes desse acordo. Os Estados Unidos querem alinhamento, a Índia quer liberdade de manobra. Essa tensão não vai desaparecer só porque um acordo comercial foi assinado. E essa é a parte que mais importa. A verdadeira história aqui não é se o relacionamento é bom ou ruim. É que o relacionamento está sendo forçado a assumir uma nova forma, uma em que a confiança importa menos do que o poder de barganha, e o poder de barganha importa mais do que a linguagem. Esse é um mundo muito diferente daquele que existia há alguns anos. Então, quando você olha para aquele mapa aparentemente calmo do Oceano Índico, agora você vê outra coisa. As rotas ainda estão lá, os navios ainda estão se movendo, a superfície ainda parece organizada, mas a premissa subjacente está mudando. Índia e Estados Unidos ainda estão conversando. Eles ainda mantêm comércio, ainda estão cooperando, mas já não olham mais para o mesmo horizonte. E a próxima crise vai nos dizer se essa parceria ainda pode se manter ou se sempre foi apenas uma trégua temporária. Deixaria essa pergunta para o espectador. Afinal, para quem é essa relação? Obrigada por assistir.